Existe um pecado que a Bíblia coloca na raiz de todos os outros. Não é o mais falado, não é o mais óbvio, mas é o mais perigoso, justamente porque ele consegue se disfarçar de virtude, de autoconfiança, de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Esse pecado transformou anjos em demônios. E continua fazendo o mesmo com seres humanos, só que de forma mais lenta, mais silenciosa, mais difícil de perceber. Quando esse vídeo terminar, você vai conseguir identificar onde o orgulho está operando na sua vida. E não estou falando da versão óbvia, de quem se acha melhor do que todo mundo. Estou falando da versão que se esconde. A que aparece no cristão que não aceita correção, no líder que não admite erro, na pessoa que cresceu espiritualmente e passou a achar que já chegou. Você vai sair daqui com um diagnóstico real e com uma ferramenta bíblica para lidar com isso, que não é a humildade performática que a maioria ensina. No seminário, a gente tinha uma disciplina inteira sobre os vícios da alma. E o que me pegou, o que ficou comigo até hoje, foi o momento em que o professor colocou uma frase no quadro e ficou em silêncio por uns 10 segundos antes de falar qualquer coisa. A frase era: o orgulho é o único pecado que consegue se esconder dentro da prática religiosa. Eu olhei para aquela frase e pensei, isso não é só teoria. Eu vi isso. Vi em pessoas que ensinavam a Bíblia com fluência e tratavam os outros como se fossem alunos do jardim de infância. Vi em líderes que sabiam citar Tomás de Aquino e não conseguiam pedir desculpas para o cônjuge. Vi em mim mesmo, em momentos que eu preferia ter feito diferente. A gente vai ver hoje de onde esse pecado veio, e não é de onde a maioria acha que é. Tem uma cena específica nas escrituras que os teólogos medievais usaram por séculos para explicar a origem do orgulho, e quando você entender o que está acontecendo nessa cena de verdade, não no resumo, no texto mesmo, você vai entender por que a thumbnail desse vídeo diz o que diz. Eu me basto. Isso não é arrogância de quem nunca foi à igreja. É a frase mais comum entre os que foram, e ficaram pelo caminho. Vamos entrar nisso. Antes de a gente entrar nesse assunto, e ele é fundo, vai levar um tempo. Se inscreve no canal. A gente posta 3 vezes por semana, sempre com esse nível de profundidade. Não é canal de versículo do dia. É ensino bíblico que exige que você pense. Curte o vídeo também. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem está buscando exatamente isso. Feito. Vamos entrar. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente entrar no tema. Você já conviveu com alguém que sabia muito sobre a Bíblia, mas que era impossível de corrigir? Que tinha resposta para tudo, que nunca admitia erro, que tratava qualquer questionamento como ataque. E que, curiosamente, quanto mais crescia no conhecimento, mais difícil ficava de estar perto. Eu sim, várias vezes. Em igrejas diferentes, em contextos diferentes, com perfis diferentes. E o que me chamava a atenção não era a ignorância dessas pessoas, era o oposto. Eram as mais informadas da sala. Liam mais, estudavam mais, tinham mais referências. E exatamente por isso, por causa disso, não apesar disso, tinham se tornado impermeáveis. Aqui eu preciso da sua atenção. Porque o que eu vou descrever agora não é o problema do outro. É um problema que cresce dentro de qualquer pessoa que está genuinamente tentando crescer. Incluindo você. Incluindo eu. O orgulho, na sua forma mais perigosa, não é o pecado de quem nunca abriu uma Bíblia. É o pecado de quem abriu, aprendeu, e chegou à conclusão silenciosa de que já chegou longe o suficiente para não precisar mais de ninguém. Não é arrogância bruta. Não é o cara que grita que é melhor do que todo mundo. Essa versão é fácil de identificar e fácil de rejeitar. O problema real é mais sutil. É a autossuficiência que se instala devagar, bloco por bloco, à medida que o conhecimento aumenta. É o eu já sei disso que substitui a curiosidade. É o desconforto com a correção que a pessoa começa a chamar de discernimento. É a dificuldade de aprender com quem ela considera menos preparado, o que, com o tempo, passa a ser quase todo mundo. A tradição cristã tem um nome preciso para isso. Os teólogos medievais chamavam de superbia, não apenas orgulho no sentido popular, mas a exaltação do eu como critério final. O ponto em que a própria perspectiva substitui qualquer outra referência. O ponto em que o homem começa, sutilmente, a ocupar o lugar que pertence a Deus. E o que me impressionou, depois de anos ensinando e depois de 3 anos de seminário estudando isso com profundidade, é que esse processo não acontece em pessoas ruins. Acontece em pessoas sérias. Em pessoas que investiram tempo real no crescimento espiritual. A seriedade não protege contra isso,
Em certos momentos, ela alimenta. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. Não que às vezes precede, que precede, como regra de funcionamento da alma humana. A queda começa sempre antes de ser visível. Começa no interior, num rearranjo silencioso de onde o eu se posiciona em relação a Deus, aos outros e à verdade. E esse rearranjo, quando está avançado, produz algo muito específico, uma pessoa que cresceu espiritualmente e parou de crescer sem perceber, que tem vocabulário bíblico sólido e relações frágeis, que sabe citar Tomás de Aquino e não aguenta ser confrontada pelo cônjuge, que fala sobre humildade com desenvoltura e reage com frieza quando alguém aponta um ponto cego real. Isso não é ficção. É o padrão mais recorrente que eu observei em anos de trabalho em igrejas. E é o problema que a gente vai dissecar hoje. O problema existe, e ele está mais perto do que parece. O que torna ele ainda mais difícil de resolver é que a abordagem que a maioria usa para lidar com ele está fundamentalmente errada. E é esse erro que a gente vai ver agora. O problema que eu descrevi no bloco anterior, essa autossuficiência que cresce junto com o conhecimento, tem uma razão muito específica para persistir. E essa razão não está na falta de esforço de quem sofre com ela. Está em como a maioria foi ensinada a diagnosticar o orgulho. O erro é esse. A gente aprendeu a identificar o orgulho olhando para fora. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Quando o tema orgulho aparece, num sermão, num estudo, numa conversa, a reação mais comum é automática e quase involuntária. A mente vai imediatamente para alguém que se encaixa na descrição. Aquele líder que nunca admite erro. Aquele irmão que sempre tem que ter a última palavra. Aquela pessoa no grupo que trata qualquer discordância como afronta pessoal. O rosto aparece com clareza, o nome quase sobe à boca, e internamente a conclusão já foi tirada. Esse problema não é meu. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Em estudos bíblicos, em aulas no seminário, em conversas depois do culto. Quando o tema era inveja ou preguiça ou luxúria, as pessoas ficavam mais quietas, mais introspectivas. Quando o tema era orgulho, havia quase sempre um leve relaxamento. Como se fosse o pecado dos outros. O pecado dos que nunca foram à igreja, ou dos que foram longe demais e se perderam no caminho. E aqui está o problema, esse movimento, de identificar o orgulho nos outros com precisão cirúrgica enquanto permanece cego para o próprio, não é coincidência. É exatamente o que o orgulho faz. Ele cria um ponto cego no centro da autoconsciência. E faz isso de forma sofisticada, porque usa o próprio vocabulário espiritual como camuflagem. A pessoa orgulhosa não pensa, eu sou arrogante. Ela pensa, eu tenho discernimento que a maioria não tem. Não pensa, eu não aceito correção. Pensa, eu sei distinguir correção genuína de crítica mal intencionada. Não pensa, eu me coloco acima dos outros. Pensa, eu tenho padrões mais elevados. Cada versão é uma racionalização, mas cada uma delas soa completamente razoável por dentro. Jesus descreveu esse mecanismo de uma forma que eu acho difícil de superar. Em Mateus 7, ele fala do homem que vê o cisco no olho do irmão e não percebe a trave no próprio. Mas aqui tem um detalhe que a maioria passa rápido. Jesus não está falando de hipócritas conscientes. Está falando de pessoas que genuinamente não veem a trave. O problema não é desonestidade, é distorção de percepção. O orgulho não apenas esconde o defeito, ele embaralha a lente com que o defeito seria visto. E quando o diagnóstico sempre aponta para fora, o tratamento nunca começa. Eu mesmo fiz isso por um bom tempo. Sabia o que era orgulho na teoria, conseguia identificá-lo com precisão em situações alheias, achava que minha consciência sobre o tema me protegia dele. Até que alguém muito próximo me apontou um padrão específico no meu comportamento, e minha primeira reação, antes de qualquer reflexão, foi construir internamente uma lista de razões pelas quais a observação estava errada. Não avaliei. Defendi. E só percebi o que tinha feito uns 3 dias depois. Esse é o erro. Não é maldade. Não é falta de esforço. É uma forma de enxergar o problema que foi aprendida, e que garante que o problema nunca seja resolvido, porque nunca é localizado no lugar certo. Mas por que esse erro é tão sistemático? Porque ele aparece em pessoas inteligentes, em pessoas sérias, em pessoas que estão genuinamente tentando crescer. Tem um mecanismo por trás disso, e é mais fundo do que parece. A compreensão disso que é o ponto. E é o que a gente vai ver agora. Para entender por que esse erro é tão sistemático, por que o orgulho consegue se esconder tão bem até em pessoas sérias,
a gente precisa ir à origem. Não ao sintoma. À raiz. E a raiz está num lugar que a maioria das pessoas já visitou, mas raramente examinou com atenção. Vou começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. De onde veio a ideia dos 7 pecados capitais? A maioria responde, da Igreja Católica. Ou, da Idade Média. E não está errado, mas está incompleto. Porque a história começa antes, num lugar bem diferente. Começa no deserto. No século IV, monges cristãos que viviam no deserto do Egito desenvolveram algo que hoje a gente chamaria de psicologia espiritual. Eles não estavam preocupados com comportamento externo, estavam estudando o interior. Os movimentos da alma. As tendências que levam o homem a se afastar de Deus antes que qualquer ação visível aconteça. Um desses monges, Evagrio Pontico, criou uma lista que ele chamou de os 8 maus pensamentos. Não pecados, pensamentos. Impulsos internos. E o que é importante perceber é que, nessa lista original, o orgulho aparecia por último. Não porque fosse menos importante, mas porque era o mais sutil. Era o pecado que só aparecia depois que todos os outros tinham sido trabalhados. O monge que venceu a gula, a luxúria, a ira, esse era o que ficava mais vulnerável ao orgulho. Porque o orgulho se alimenta exatamente de progresso espiritual. Pensa nisso. É o pecado que cresce quando você está crescendo. Depois, essa tradição chegou ao Ocidente através de João Cassiano, e foi sistematizada com mais profundidade pelo Papa Gregório I, que consolidou os 7 pecados que conhecemos. Mas foi Tomás de Aquino, no século XIII, que foi mais longe do que qualquer um na análise do orgulho. E o que Tomás disse foi o seguinte, e aqui eu preciso que você preste atenção porque essa frase muda tudo. O orgulho não é apenas um pecado entre 7. É o pecado que está na raiz de todos os outros. Não porque seja o mais intenso, mas porque deforma a relação do homem com a verdade sobre si mesmo. Aqui está o mecanismo. Quando eu passo a ser o critério final, quando a minha perspectiva é a referência última para o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, toda correção se torna ameaça. Todo ensinamento que contradiz o que já sei se torna ataque. Toda pessoa que aponta um defeito se torna inimigo. E a partir daí, inveja, ira, incapacidade de arrependimento, resistência espiritual, todos eles surgem como consequências naturais de um eu que se colocou no centro onde Deus deveria estar. Isso não é metáfora teológica, é descrição de funcionamento. E tem uma cena nas Escrituras que os teólogos medievais usaram por séculos para ilustrar esse mecanismo com uma clareza que nenhuma outra cena alcança. É Isaías 14, a cena que a tradição cristã associa à queda de Lúcifer. Se liga nisso aqui. O texto de Isaías 14, a partir do versículo 12, apresenta um ser descrito como filho da alva que cai do céu. E o que o texto registra, de forma poética, mas precisa, são 5 declarações internas desse ser. 5 eu farei. Subirei ao céu. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da congregação. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações. Todas no futuro. Todas em primeira pessoa. Todas sobre ascensão. E a última, a mais reveladora, não é sobre poder. É sobre identidade. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso não é ambição de domínio. É ambição de autonomia. É o desejo de não precisar de referência externa. De ser, em si mesmo, suficiente. De não ter ninguém acima. Eu me basto. Esse é o pecado na sua forma mais pura. E o que a tradição teológica diz, e o que eu acredito que o texto confirma, é que esse movimento não começou com uma ação. Começou com uma orientação interior. Com um rearranjo de onde o eu se posicionava em relação ao Criador. E aqui está a conexão com o erro do bloco anterior. Quando a gente diagnostica o orgulho olhando para fora, está fazendo exatamente o que o orgulho faz. Está usando o eu como referência. Eu não sou assim, aquele ali é. Está posicionando a própria perspectiva como critério. Está reproduzindo, em escala doméstica, o mesmo movimento de Isaías 14. Não é coincidência que Tiago 4:6 seja tão direto. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é uma ameaça moral. É uma descrição de como a realidade funciona. O eu que se fecha sobre si mesmo, que não precisa de Deus, que não precisa de correção, que chegou, cria exatamente as condições para que a graça não encontre entrada. No seminário, quando esse conteúdo foi aberto com a profundidade que ele merece,
Eu lembro de ficar quieto por um tempo depois da aula, porque eu tinha ensinado sobre orgulho antes. Citei Provérbios 16 horas e 18 mais vezes do que consigo contar. Mas eu ensinava como comportamento, arrogância, grosseria, falta de consideração. Quando eu entendi que o orgulho é antes de tudo uma orientação do eu, uma postura epistêmica, uma forma de se relacionar com a verdade, o diagnóstico ficou completamente diferente. E o tratamento também. A base está aqui. O orgulho não é excesso de autoconfiança. É desorientação do eu, o eu ocupando um lugar que não é o dele. E enquanto o diagnóstico não capturar isso, qualquer tentativa de resolver o problema vai trabalhar na superfície. Com esse fundamento claro, o problema, o erro que a maioria comete ao identificá-lo, e o mecanismo bíblico e teológico por trás, o que vem agora é onde tudo começa a se resolver. Mas antes de entrar nisso, uma pausa rápida. Aqui vale parar um segundo. Porque o que eu acabei de mostrar, esse mecanismo de desorientação do eu, o eu me basto como raiz, é o núcleo de tudo que vem a seguir. Guarda isso. Antes de entrar na solução, quero saber de vocês uma coisa. Em que área da sua vida o eu me basto está operando agora, mesmo que disfarçado de confiança, de independência ou de discernimento? Pode ser no casamento, nas relações na igreja, na forma como você recebe correção, no seu crescimento espiritual. Me fala nos comentários. Eu leio tudo, e essa pergunta é real, não é protocolo. Agora, o que funciona de verdade? Presta atenção nessa parte. Se liga nisso aqui. Tudo que a gente construiu até agora, o orgulho como desorientação do eu, o mecanismo de autossuficiência, a raiz que os teólogos medievais identificaram há séculos, aponta para uma solução que a maioria do conteúdo bíblico não chega. Não porque seja difícil de encontrar, porque exige que você tenha entendido o problema com a profundidade que a gente acabou de construir. A solução para o orgulho não é se diminuir. Não é fingir que você não sabe o que sabe. Não é a humildade performática de quem faz questão de aparecer como o mais humilde da sala, que, aliás, é uma das formas mais refinadas do próprio orgulho. A solução é reorientação. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Deixa eu mostrar de onde isso vem. C.S. Lewis, que não era teólogo de seminário mas entendia de alma humana como poucos, disse uma frase sobre humildade que eu acho impossível melhorar. O homem humilde não pensa menos de si mesmo. Ele pensa menos em si mesmo. A distinção é cirúrgica. Diminuir a si mesmo ainda é uma forma de orbitar em torno do próprio eu, só que no sentido negativo. Reorientar é diferente. É deslocar o eu do centro. É parar de usar a própria perspectiva como critério final de tudo. E isso, esse deslocamento, é exatamente o que Filipenses 2 descreve quando fala de Cristo. Olha o texto com atenção. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E então vem a descrição. Cristo, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a ser usado em seu próprio proveito. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou. Aqui está o que me parou quando eu li isso com atenção pela primeira vez depois de entender o mecanismo do orgulho. Paulo não está descrevendo fraqueza. Está descrevendo uma escolha consciente de um ser que sabia exatamente quem era, e escolheu, deliberadamente, não usar isso como instrumento de superioridade. Isso não é coincidência em relação ao que vimos em Isaías 14. Lúcifer disse: serei semelhante ao Altíssimo, a ambição de subir, de se equiparar, de não precisar de referência. Cristo fez o movimento inverso, tendo tudo, escolheu descer. Não porque não sabia o que tinha, porque a identidade não dependia da posição. E aqui está o núcleo da solução. Humildade bíblica não é ausência de autoconhecimento. É identidade que não depende de superioridade para se sustentar. Quando a identidade de uma pessoa está fundada em quem Deus diz que ela é, não no quanto ela sabe, não no quanto é admirada, não na posição que ocupa, há uma consequência muito específica, não há nada a defender. Correção não é ameaça porque não abala o que você é, discordância não é ataque porque a sua identidade não está em jogo. Você pode ouvir uma crítica sem construir internamente uma lista de razões pelas quais ela está errada, porque não há ego à beira do colapso esperando proteção. A gente vê isso funcionando em Nabucodonosor no livro de Daniel, capítulo 4. Esse rei, que construiu uma das maiores civilizações do mundo antigo, é descrito contemplando Babilônia e dizendo:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei. E o texto é implacável. Naquele mesmo momento, ele perde a razão. Vive como animal por 7 anos. E só recupera a sanidade quando, o texto é preciso nisso, levantou os olhos ao céu. Quando o referencial voltou a ser externo. Quando eu parou de ser o centro. O que Nabucodonosor passou de forma dramática é o que acontece de forma mais lenta e silenciosa com qualquer pessoa que coloca o eu no centro. A restauração dele também é um modelo, e o modelo é humildade como realinhamento, não como humilhação. Não é coincidência que a tradição cristã, de Agostinho a Tomás de Aquino, tenha identificado o oposto do orgulho não como fraqueza, mas como verdade. Humildade, na sua definição mais precisa, é enxergar a si mesmo com acurácia, nem maior do que se é, nem menor. É a disposição de ser corrigido porque você aceita que sua perspectiva é parcial. É a abertura a aprender porque você não chegou. É a capacidade de servir sem precisar de reconhecimento porque a identidade não depende da admiração alheia. Isso, e não outra coisa, é o que desfaz o eu me basto na raiz. Quando eu entendi isso, não apenas como conceito mas como princípio operacional, a forma como eu ensinava mudou. Porque eu parei de procurar humildade como comportamento a ser exibido e comecei a perguntar, onde minha identidade está ancorada? Quando sou contrariado, o que fica em risco? Quando não sou reconhecido, o que acontece com a minha disposição de continuar? Essas perguntas chegam a lugares que o comportamento gerenciado nunca alcança. Entendido o que é a solução, como colocar isso em movimento de forma concreta é o que vem agora. Cada passo que eu vou mostrar aqui tem uma razão específica para estar nessa ordem. Eu aprendi isso observando onde as pessoas travavam quando tentavam pular etapas, e quase sempre travavam no mesmo lugar, pelo mesmo motivo. Então vou ser preciso sobre a sequência. Passo 1. Diagnóstico. Aprender a reconhecer o orgulho nas suas formas disfarçadas. O passo 1 é anterior a qualquer mudança de comportamento. Você não combate o que não consegue ver. E o orgulho, como a gente viu, é especialista em se tornar invisível justamente para quem mais precisa vê-lo. As formas disfarçadas são muito específicas. Não estou falando de arrogância óbvia. Estou falando de a necessidade de ter a última palavra, não por maldade, mas porque ficar sem responder parece uma derrota. A dificuldade de pedir desculpas de forma genuína. Você até pede, mas há sempre um mas implícito, uma ressalva, uma explicação que divide a culpa. A irritação quando contrariado, especialmente quando a contradição vem de alguém que você considera menos preparado do que você. O desconforto com o sucesso alheio, não inveja declarada, mas uma leveza a menos quando alguém que você conhece avança. A resistência a ser ensinado por quem você considera inferior, seja em experiência, em formação, em tempo de caminhada. Cada um desses é um sinal. E o que eu peço é que você faça um exercício simples. Pense nas últimas 3 situações em que você sentiu um desses. Só 3. Não precisa ser uma lista exaustiva, precisa ser honesta. Esse exercício não é para você se sentir mal. É para localizar onde o ponto cego está operando. Porque enquanto você não localiza, o passo 2 não tem onde se aplicar. Passo 2. Exposição deliberada à correção. O passo 2 só funciona depois do diagnóstico, porque ele exige que você já aceite que tem algo a corrigir. Se você pulou o passo 1 e foi direto para cá, vai usar o passo 2 como performance de humildade sem nenhuma substância por trás. Eu já vi isso acontecer mais vezes do que consigo contar. O que esse passo significa na prática? Ter pelo menos uma pessoa na sua vida com permissão explícita para te confrontar e cultivar o hábito de ouvir sem se defender imediatamente. Note que eu disse permissão explícita. Não é qualquer pessoa que tem opinião sobre você. É alguém que você escolheu, que conhece você com profundidade suficiente para ver o que você não vê em si mesmo, e para quem você disse, em palavras, não só em intenção, eu quero que você me fale quando perceber algo que eu não estou vendo. A Bíblia chama isso de prestação de contas. Provérbios 27:17 diz que ferro com ferro se aguça, e o homem aguça o semblante do seu amigo. O afiamento exige contato, e contato real tem atrito. Relacionamento sem atrito não afia nada. O detalhe que faz diferença aqui, e onde a maioria simplifica, quando a correção vier, o trabalho não é concordar imediatamente. É não se defender imediatamente. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Concordar na hora pode ser outra forma de gerenciar a impressão que você passa. Não se defender é diferente. É criar espaço interno para avaliar antes de reagir.
Isso é o que o passo 2 treina. Passo 3. Reorientação da fonte de identidade. Os 2 primeiros passos criam espaço. Esse passo preenche o espaço com algo que sustenta. Aqui está o porquê da ordem. Se você faz o diagnóstico e se expõe à correção sem reorientar a fonte de identidade, você vai aguentar um tempo e vai entrar em colapso. Porque toda vez que o orgulho for confrontado, vai doer de um jeito que parece insuportável. E vai continuar doendo enquanto a identidade depender da superioridade. O que Romanos 12:3 diz é preciso. Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém pensar, mas que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A moderação aqui não é mediocridade, é acurácia. É enxergar a si mesmo pelo que você de fato é, não pelo que você precisa ser para se sentir seguro. Na prática, isso se traduz numa pergunta que eu comecei a me fazer regularmente e que recomendo. Quando não sou reconhecido pelo que fiz, o que acontece comigo por dentro? Se a ausência de reconhecimento produz ressentimento, desânimo ou necessidade de mencionar o que foi feito, a identidade está ancorada no reconhecimento. Se a ausência de reconhecimento é simplesmente neutra, o trabalho foi feito, fim, a identidade está em outro lugar. Esse outro lugar, biblicamente, é quem Deus diz que você é. Não o que você conquistou. Não o que os outros pensam. Não o quanto você cresceu espiritualmente comparado a quem estava perto de você 5 anos atrás. O que Deus diz, e isso é algo que você vai precisar voltar repetidamente, porque a tendência de reancoragem na superioridade é constante. O que eu vi nas pessoas que foram mais longe nesse processo não foi esforço maior. Foi essa pergunta sendo feita com mais frequência e com mais honestidade. A identidade não se reorienta de uma vez. Se reorienta em camadas, ao longo do tempo, à medida que os padrões antigos vão sendo substituídos por uma âncora diferente. Esses 3 passos têm uma lógica que não pode ser invertida. Você vê, você se expõe, você se reorienta. Pular o diagnóstico torna a exposição performática. Pular a exposição torna a reorientação teórica. E teorias sobre humildade sem prática são, curiosamente, um dos terrenos favoritos do orgulho. Agora, o que esperar quando você começa? Sem romantizar, sem subestimar. Vou ser direto sobre o que você pode esperar, porque eu já vi gente desistir por ter expectativa errada, não por o processo ser ruim. O que muda rápido e o que leva tempo são coisas diferentes, e confundir os dois é um dos motivos pelos quais as pessoas abandonam antes de ver resultado real. O que muda em dias ou semanas? A primeira coisa que muda quando os 3 passos começam a operar é a consciência das reações. Você vai começar a notar, com uma clareza que provavelmente não tinha antes, quando o orgulho se ativa. Vai perceber a irritação surgindo antes de ela sair pela boca. Vai notar o impulso de se defender antes de construir o argumento. Vai reconhecer o desconforto de não ter a última palavra antes de ceder a ele. Isso vai parecer que você está piorando. Não está. É o diagnóstico funcionando. Você não ficou mais orgulhoso, você ficou mais consciente do que sempre esteve lá. Essa consciência é o primeiro resultado real, e ele chega relativamente rápido. O problema é que muita gente interpreta esse desconforto aumentado como sinal de que o processo não funciona, e para exatamente quando estava começando a funcionar. O que muda em meses. Com meses de prática consistente, especialmente do passo 2, a exposição à correção, as relações começam a mudar de textura. Não dramaticamente. Sutilmente. As pessoas ao redor vão perceber antes de você uma leveza diferente em como você recebe uma discordância, uma presença diferente quando alguém fala sobre si mesmo sem que você precise trazer a conversa de volta para você. Essas mudanças são pequenas, são reais, e elas chegam nas relações antes de chegarem no interior, porque o comportamento é mais visível do que a orientação do eu. O que leva anos. A mudança de caráter, não de comportamento gerenciado, mas de orientação interior, é o trabalho de anos. A Bíblia não tem muitos exemplos de transformação instantânea, mas tem vários exemplos de processo longo que produziu algo sólido. Paulo, depois da conversão no caminho de Damasco, não saiu pregando imediatamente. O texto de Gálatas diz que ele foi para a Arábia, e ficou lá por 3 anos antes de começar o ministério público que conhecemos. 3 anos de processo antes da ação visível. O Deus que o derrubou no caminho não pulou o processo de formação. Pedro passou por uma trajetória parecida. O Pedro das Epístolas, que fala sobre humildade com uma profundidade que impressiona, é o mesmo Pedro que negou 3 vezes e precisou de uma restauração explícita à beira do mar.
O caráter que aparece no texto foi forjado no processo que veio depois da queda, não antes. O que não muda rapidamente. A inclinação de fundo não desaparece. O orgulho não é um hábito que se quebra em 3 semanas. É uma tendência da natureza humana que vai acompanhar qualquer pessoa ao longo de toda a caminhada. Não estou dizendo isso para desanimar, estou dizendo porque é honesto, e porque entender isso muda a forma como você avalia o seu progresso. A diferença entre quem trabalhou esse processo e quem não trabalhou não é a ausência da tendência. É a velocidade de reconhecimento e a disposição de ceder. O orgulho vai aparecer, você vai reconhecê-lo mais rápido, vai resistir a ele com mais frequência, vai recuperar o equilíbrio com mais agilidade. Isso é amadurecimento, não é eliminação. Eu ainda enfrento isso. O seminário não curou. Os anos de experiência não curaram. O que mudou foi que o intervalo entre o orgulho se ativando e eu perceber ficou menor. E o intervalo entre perceber e ceder também ficou menor. Esse é o progresso real, e ele não aparece num gráfico limpo, aparece na qualidade das relações ao longo do tempo. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em vós a completará. O ritmo é de Deus. A disposição é sua. Com expectativa calibrada, tem uma última camada antes do plano de ação. Erros muito específicos que aparecem quando as pessoas estão aplicando isso de verdade, e que sabotam o processo antes de ele ter chance de funcionar. A maioria não está esperando por eles. Vou mostrar 3 erros que aparecem consistentemente quando as pessoas tentam aplicar o que a gente viu. Não porque sejam descuidadas, mas porque são exatamente os pontos onde o processo fica contraintuitivo. Cada um tem uma razão específica para surgir. E entender a razão é o que permite evitar, não apenas ser avisado. Erro 1. Humildade performática. Como se manifesta? A pessoa começa a se autodepreciar em público. Passa a dizer eu sou o pior nisso, a recusar elogios de forma ostensiva, a mencionar os próprios defeitos antes que alguém precise apontá-los. Do lado de fora parece humildade. Por dentro é o eu ainda no centro, só que agora pela via negativa. Porque acontece, o passo 3 não foi feito. A identidade não foi reorientada, apenas o comportamento foi trocado. A pessoa saiu da autopromoção e foi para a autodepreciação, mas o mecanismo é o mesmo. Falar sobre si mesmo, gerenciar a impressão que passa, manter o eu como tema central da narrativa. O que fazer diferente? Humildade não é falar mal de si mesmo. É parar de falar tanto sobre si mesmo, para o bem ou para o mal. O critério prático é simples. Numa conversa, qual é a proporção entre o tempo em que você fala sobre você e o tempo em que você está genuinamente presente no que o outro está dizendo? Essa proporção é um indicador mais honesto do que qualquer declaração sobre humildade. Erro 2. Usar a humildade como ferramenta de julgamento. Como se manifesta? A pessoa aprende sobre orgulho, entende o mecanismo, começa a identificar o padrão, e passa a enxergar o orgulho dos outros com uma precisão que ela não tinha antes. O que acontece em seguida é quase automático. Ela começa a se sentir mais avançada espiritualmente por ter essa consciência. Eu pelo menos sei que tenho orgulho. Aquele ali nem percebe. Isso é o bloco 2 se repetindo em nível mais sofisticado. O diagnóstico foi feito olhando para fora de novo, só que agora com vocabulário mais preciso. Por que acontece? O passo 1 foi executado de forma incompleta. O exercício de identificar as reações foi feito rapidamente, com poucos exemplos, sem profundidade real, e a energia foi para fora antes de ir para dentro. É mais fácil ver o padrão no outro do que sustentar o desconforto de ver em si mesmo. Lucas 18 descreve isso com uma precisão que nenhuma análise psicológica alcança. O fariseu da parábola não estava fingindo. Ele genuinamente acreditava que era mais humilde do que o publicano, e usava a própria consciência espiritual como evidência de superioridade. Jesus não diz que ele era hipócrita consciente. Diz que ele não foi justificado. O problema não era má fé. Era que o diagnóstico ainda apontava para fora. O que fazer diferente? O critério de progresso é sempre interno e comparativo consigo mesmo. A pergunta não é aquele ali está mais orgulhoso do que eu. A pergunta é eu estou mais disposto a ser corrigido do que estava há 3 meses. Se você não consegue responder essa segunda pergunta com exemplos concretos, o diagnóstico ainda está superficial. Erro 3. Abandonar o processo quando ele produz custo real. Como se manifesta? Os 2 primeiros passos funcionaram bem em ambiente relativamente seguro, uma conversa tranquila, uma situação sem muito em jogo. Mas então vem um momento de custo real, admitir erro publicamente diante de pessoas que você lidera,
ouvir uma crítica severa sem se defender numa situação onde sua autoridade está em jogo, ser ultrapassado por alguém que você considerava menos capaz sem poder racionalizar a situação. E nesse momento a pessoa recua, e chama o recuo de prudência, ou de discernimento, ou de esse não era o momento certo. Porque acontece, o passo 2 foi praticado, mas não foi testado em condições reais. Há uma diferença enorme entre exposição à correção em ambiente seguro, com alguém de confiança, num contexto privado, e exposição à correção quando há algo concreto em risco. O processo que foi construído em condições controladas ainda não tem estrutura para aguentar pressão real. O que fazer diferente? Prever os momentos de custo antes que eles aconteçam. Não no calor da situação, porque no calor da situação o orgulho tem vantagem de velocidade. A decisão de como reagir precisa ser tomada antecipadamente, em momento de clareza. Uma pergunta que ajuda: qual é a situação mais provável nos próximos meses em que a humildade vai me custar algo real? Nomeie. Decida agora o que vai fazer quando chegar. Porque quando chegar, você vai querer racionalizar o recuo, e já ter decidido antes é o que impede isso. Esses 3 erros têm uma coisa em comum. Todos eles são formas do orgulho se reposicionar dentro da própria tentativa de combatê-lo. Ele não desaparece quando você começa o processo, ele muda de endereço. E saber onde ele vai tentar morar de novo é o que permite não alugar o espaço. Erros mapeados. O que resta agora é o primeiro movimento. Vou dar um plano simples. Não porque o assunto é simples, você passou 25 minutos vendo que não é. Mas porque começo simples tem mais chance de acontecer do que começo perfeito. E começo imperfeito que acontece vale mais do que método completo que fica no papel. O plano é uma pergunta. Só uma. Em que área da minha vida eu estou mais resistente a ser corrigido? Essa pergunta precisa ser feita hoje. Não amanhã, não no próximo retiro espiritual, não quando você tiver tempo para refletir com calma. Hoje, antes de dormir, ou amanhã de manhã antes de qualquer outra coisa entrar. E ela precisa ser feita sem defesa. Sem a resposta vir acompanhada de uma explicação de por que a resistência é justificada. Sem comparação com outras pessoas que são mais resistentes do que você. Só a pergunta, e espaço para a resposta aparecer. Por que ela vai aparecer? Quase sempre aparece rápido, e a velocidade com que aparece já diz algo sobre o quanto aquela área está sensível. Se a resposta vier, e você vai reconhecer quando vier porque vai produzir um leve desconforto, uma vontade de mudar de assunto internamente, o próximo passo é simples também, leva essa área para o passo 2 que a gente viu. Identifica uma pessoa com quem você tem ou pode construir uma relação de prestação de contas. Não precisa ser uma conversa difícil na primeira semana. Precisa ser uma decisão de quem vai ter permissão de falar sobre aquilo. Isso é o mínimo viável. Uma pergunta honesta e uma decisão de quem vai ajudar a responder ela ao longo do tempo. Quem ficou até aqui no vídeo com essa densidade não ficou por acidente. Ficou porque quer ir além do superficial, e esse tipo de pessoa começa, mesmo quando o começo é pequeno. Especialmente quando o começo é pequeno. Tem uma oração no Salmo 139 que eu acho a mais anti-orgulho de toda a Escritura. Versículo 23. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É a oração de quem abriu mão do eu me basto. De quem escolheu ter uma referência externa. De quem aceitou que a própria perspectiva sobre si mesmo não é suficiente. Se você não sabe por onde começar, começa aí. Com essa oração, dita com honestidade, sem a performance de espiritualidade, sem esperar sentir algo imediatamente. Só o pedido. O processo é longo. A pergunta é hoje. Então, o que eu quero que fique desse vídeo é isso. O orgulho que destrói não é o do homem que nunca abriu uma Bíblia. É o do homem que abriu, cresceu, e chegou à conclusão silenciosa de que já chegou longe o suficiente para não precisar mais de ninguém. O eu me basto não é declarado, é assumido. E enquanto o diagnóstico aponta para fora, o tratamento nunca começa. Se você chegou até aqui, alguma coisa bateu. Pode ter incomodado. Pode ter nomeado algo que você já sentia mas não conseguia articular. De qualquer forma, você aguentou o desconforto até o fim. E isso já diz algo sobre quem você é. Me fala nos comentários, qual foi o momento desse vídeo que mais chegou perto de algo real na sua vida? Não precisa ser elaborado. Uma frase já basta. Eu leio tudo, e respondo quem for honesto. Se você conhece alguém que cresceu espiritualmente e ficou mais difícil de estar perto, um líder, um amigo,
alguém da família, manda esse vídeo. Não para provar um ponto, mas porque às vezes a pessoa precisa ouvir isso de um lugar que não seja de dentro do conflito. E se você quer continuar esse tipo de conversa, toda semana tem mais aqui. Ensino bíblico que não trata você como criança e não vende fórmula. Inscrição aberta. O processo é longo. A pergunta é hoje: